Nós estamos em uma série de mensagens intitulada As Grandes Conquistas pela Fé. No último domingo nós fomos ministrados sobre a quarta mensagem e tomando como exemplo na palavra de Deus a vida de José. E hoje, na quinta mensagem desta série, nós teremos uma nova mensagem, e é uma mensagem que nós estaremos nos espelhando na vida de Moisés. Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo e alguns outros textos bem próximo do livro de Êxodo, quando nós vamos estar meditando nesse texto. Amém? Vocês estão aí? Então vamos juntos nessa caminhada. As grandes conquistas pela fé. Moisés, a conquista pela fidelidade. A conquista pela fidelidade. Eu não sei se você que já congrega em uma igreja, ou você que já participa da igreja há algum tempo, eu não sei qual é a concepção que você tem de fidelidade. Mas talvez, basicamente, essencialmente, a sua concepção de fidelidade seja ter uma vida de fidelidade no que diz respeito à entrega de dízimos, à entrega de ofertas, a manter a sua vida financeira em dias com a igreja e em dias com Deus. Talvez o seu conceito de fidelidade seja esse. Mas fidelidade é muito mais do que isso. Fidelidade, ela está diretamente ligada a todas as áreas da nossa vida. Você precisa ser fiel no seu falar, fiel no seu olhar, fiel no seu pensar, fiel no seu sentir, fiel no seu relacionar. Você precisa ser fiel na sua língua, você precisa ser fiel a Deus em todos os seus relacionamentos e em tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida e colocado nas suas mãos. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, guarde essa palavra no seu coração. A fidelidade nos mantém na luz, mas a infidelidade nos leva para as trevas. A fidelidade nos mantém na luz, mas a infidelidade nos arrasta para as trevas. Minha oração nesta noite, a minha palavra para você é que você esteja vivendo na luz, é que você esteja vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Eu não poderia estar aqui hoje, em cima desse púlpito, se eu não tivesse um rigoroso controle meu pessoal de andar em fidelidade com Deus. Então quem me conhece desde criança, tem alguns aqui que me conhecem desde pequeno, eu procuro viver uma vida não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, com uma vida de fidelidade nos meus relacionamentos, fidelidade para com a minha esposa, fidelidade para com os meus filhos, fidelidade com os meus negócios, fidelidade com aquilo que eu compro e eu preciso pagar, fidelidade nos meus dízimos e nas minhas ofertas para com o Senhor, fidelidade na minha língua, nos meus olhos, no meu pensamento, no meu andar, no meu testemunho. Tem gente que pensa que fidelidade é só estar dentro da igreja, e não é. Tem gente que pensa que fidelidade é simplesmente carregar uma Bíblia na mão e dizer, você vai para onde eu estou indo? Para a igreja. É muito mais que isso. Isso é muito rasteiro, isso é muito superficial, isso é muito pouco para o Deus que você serve, para a revelação que há nas escrituras sagradas para a sua vida e para o seu coração, no que diz respeito a um relacionamento íntimo, profundo, sincero e leal com Deus que você decidiu abraçar, com Deus que você decidiu servir, com Deus que você decidiu testemunhar dele continuamente. Então são 8 mensagens, nós estamos na quinta, na próxima semana teremos a sexta, e a palavra de Deus nos revela em Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 33, dizendo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões. Moisés é um desses caras, um desses fiéis, um homem de Deus, temente a Deus,
Então nós já ouvimos a mensagem baseada na vida de Abraão, a conquista pela obediência. Também vimos sobre Isaac, a conquista pela persistência. Recebemos a mensagem sobre Jacó, a conquista pela perseverança. E no último domingo de José, a conquista pela excelência. Hoje veremos Moisés, a conquista pela fidelidade. Você está comigo aí? Amém? Então fique atento, fique ligado para aquilo que Deus tem para lhe entregar nesta noite, nas próximas semanas. No próximo domingo, dia 1º/9, nós teremos a mensagem Josué, a conquista pela coragem. No domingo 8/9, Débora, a conquista pela sabedoria. E no dia 15/9, fazendo o encerramento e o fechamento desta série, o grande rei Davi, a conquista pelas lutas. Então vamos a alguns princípios de fé na vida de Moisés. Hebreus no capítulo 11, o verso de número 26, a palavra do Senhor vai dizer: ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Irmãos, aqui está um exemplo de fidelidade. Tem muita gente levando uma vida, ou dizendo levar uma vida de fidelidade, baseado naquilo que está diante dos seus olhos, baseada na sua conta financeira, nos seus bens, baseado em toda a sua fortuna, ou em todo o seu patrimônio adquirido ao longo da sua vida. É muito fácil ser fiel com essas condições. Mas eu quero ver você ser fiel no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da escassez, no momento onde a amargura toma o seu coração, no momento onde você está na prova e Deus está dizendo: eu continuo com você, eu estou junto de você, eu vou continuar sendo fiel a você, mas eu quero saber se você vai permanecer fiel até o final dessa luta. Porque Ele é Deus, Ele quer que você viva para com Ele em fidelidade de vida. Se nós pudéssemos dividir a história de Moisés, nós a dividiríamos em 3 momentos. Moisés viveu 120 anos. Os seus 40 primeiros anos, ele desfrutou e ele viveu lá dentro do palácio de Faraó. Lembra da história? Moisés havia nascido, mas havia um decreto de Faraó que todas as crianças que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortas. E a mãe de Moisés engravidou e deu à luz a ele. E quando ela soube dessa notícia, ela pegou o seu filho, colocou em um cesto e o lançou no rio. E a irmã de Moisés, a irmã mais velha, foi acompanhando para onde o cesto ia. E ele, colocado no rio, ficou exatamente aonde estavam a se banhar, ou iria se banhar, a filha de Faraó. E a sua irmã mais velha acompanhava para onde o cesto ia. E o cesto, então, parando ali por perto, ou as servas da filha de Faraó, vendo o cesto, pegaram o cesto, e quando abriram o cesto, estava ali uma criança. E prontamente a sua irmã chegou e disse assim: você não precisa de uma mulher, de uma ama, para que amamente essa criança? E a filha de Faraó disse: muito bem, a sua ideia é boa. Procure uma ama, traga para ele, para que o amamente, e quando ele estiver maior, você traz ele de volta para mim. E a sua irmã o levou para a sua mãe. E a sua própria mãe o amamentou nos seus primeiros dias e nos seus primeiros meses de vida. E quando a criança ficou maior, Moisés ficou maior, e o seu nome tem exatamente esse significado e esse sentido, porque das águas fora tomado, das águas fora tirado, e ele foi levado então para a filha de Faraó, e por 40 anos ele viveu no palácio, como um imperador, um príncipe, que saiu do meio dos hebreus, para viver no meio dos egípcios, dentro do palácio de Faraó. Um segundo momento na vida de Moisés é quando ele percebe que há uma briga, uma confusão entre um hebreu e um egípcio, e ele intervém, e ele acaba matando este egípcio. E ele, pensando então que não tinha sido descoberto, ele enterra esse egípcio. E aí depois alguém chega para ele em um outro momento, em uma outra briga,
e alguém diz assim, exatamente a pessoa que estava brigando: olha, eu vi, naquele dia, quando você matou aquele egípcio, Faraó ficou sabendo, e começou a perseguir Moisés, e Moisés então foi para o deserto. Lá no deserto ele encontra algumas mulheres que estavam indo dar água aos seus rebanhos, e entre aquelas mulheres estava Zípora, que ele depois vai tomá-la como esposa, e ela o leva para a casa de seu pai. Lembra quem é o pai de Zípora? Como? Era Jetro. E ele ficou fora, e quando a Zípora chega lá, ele diz assim: mas por que vocês voltaram tão cedo? O que houve? Diz: nós estávamos para dar água ao rebanho, e um egípcio, um outro homem, não permitiu que nós pudéssemos dar água para os nossos rebanhos, mas Moisés apareceu, aquele homem apareceu, ele interveio, e aí ele intervendo, ele permitiu que nós pudéssemos dar de beber ao nosso rebanho, e nós o trouxemos, ele está aí fora. E Jetro diz: chama ele, coloca ele aqui dentro, eu tenho que pelo menos agradecer pelo que ele fez. 40 anos Moisés fica ali com Jetro, com Zípora, ele tem filhos, e depois de 40 anos, ele vai ao monte de Deus, e Deus se revela a ele, Deus o comissiona, Deus o chama, para que ele voltasse ao Egito, para libertar o povo de Israel. Depois daquele acontecimento extraordinário, quando ele sobe e ele vê a sarça, e Deus fala com ele, Deus ministra o coração dele, Moisés então vai voltar ao Egito e vai dizer a Faraó, já com 80 anos, dizendo: o Senhor me enviou a ti para te dizer, liberta o meu povo para que ele vá. Moisés vai conseguir libertar o povo. Depois Faraó vai se arrepender e vai fazer com que o exército egípcio vá atrás de Faraó, e atrás de Moisés e de todo o povo. Ele passa 40 anos peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida, terra que ele não entra. Os seus olhos veem de longe, por conta da sua desobediência, e por conta dele não ter cumprido com aquilo que Deus havia mandado a ele, ele vê a terra de longe. Durante 40 anos, toda aquela geração morre, uma geração rebelde, obstinada, desobediente, incrédula e idólatra. Deus diz: esse povo vai morrer todo mundo, e ele dizima toda aquela geração. Os que entram na terra prometida é uma nova geração, uma adoração que adora melhor, que serve melhor, que crê mais em Deus e que tem mais uma vida temente a Deus. Se nós pudéssemos sintetizar a história de Moisés, nós a dividiríamos então nesses 3 momentos da sua caminhada. Mas você não pode esquecer que o povo ficou escravo no Egito mais de 400 anos, aproximadamente 430 anos. Sabe por quê? Porque enquanto José reinava como governador no Egito, e ele trouxe seu pai e seus irmãos naquele período de fome, e o povo de Israel, o povo hebreu cresceu muito, ficou muito numeroso, e aí José morreu, e veio um novo faraó, e Faraó não reconhecia mais quem tinha sido José, e ele viu aquele povo crescendo tanto, ele disse assim: vamos escravizá-los, porque eles são muito numerosos, senão eles nos subjugarão. E o novo faraó então escraviza todo o povo hebreu, todo o povo hebreu. Então Moisés passa por diversos testes e períodos em sua vida para se tornar um dos homens mais reconhecidos pela nação de Israel. Moisés, assim como eu e você, também tinha desafios. E eu queria então, você que está de posse aí do seu esboço, assim como Moisés, nós precisamos ser provados por Deus em 3 áreas. Todos receberam seus esboços? Dá um sinal aí, por favor. Ok, pode baixar. Alguém não recebeu? Você sinaliza e alguém vai prontamente lhe providenciar para você. Ok, vamos lá. Então, assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus em 3 áreas. Letra A, mentalidade. Complete aí, mentalidade. Êxodo no capítulo 2,
o verso de número 10, a palavra do Senhor vai dizer: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então Moisés passou 40 anos no palácio, sendo criado pela filha de faraó, e nesse tempo ele passa pelo teste da mentalidade. Era impossível que uma pessoa com a mentalidade de escravo estivesse apta, estivesse capacitada, estivesse em condições de libertar um povo e de libertar uma nação. Moisés, uma vez levado para o Egito, ou melhor, para o palácio de Faraó, ali ele foi instruído, ali ele foi orientado, teve os melhores mestres, teve os melhores doutores, os melhores professores à sua disposição. Mas ele não teria sido talhado e forjado no líder que ele estava se tornando, se ele permanecesse como escravo. Ele foi ao palácio e ali viveu 40 anos. Então era impossível que uma pessoa com a mentalidade de escravo libertasse o povo da escravidão. Era necessário que ele tivesse uma mentalidade da realeza, uma mentalidade de um outro nível, fosse para um outro patamar. Queridos, nós muitas das vezes estamos vivendo uma vida de miserabilidade, uma vida muito rasteira, uma vida muito capenga, porque a nossa mente ela está condicionada de maneira tal que nós não conseguimos ir para o próximo passo. Nós não conseguimos ir para o próximo nível. Eu recomendo para você a leitura, terminei de ler essa semana, Metanoia, do bispo J.B. Carvalho. 21 dias para ter a sua mente completamente transformada. Está comprovado cientificamente que se você de forma muito ordinária estabelecer disciplinas em um prazo de 21 dias, você não será mais a mesma pessoa. O nosso grande problema é que nós estamos formatados de maneira tal que tudo que seja um pouquinho diferente daquilo que é o ordinário que nós vivemos, nós entramos em colapso. Nós nos escandalizamos, nós ficamos preocupados e atônitos porque é algo novo, é algo diferente, eu nunca vi, eu nunca experimentei, eu nunca vivenciei. É exatamente por isso que você precisa experimentar e viver. Porque o novo dos céus e o novo de Deus para a sua vida e para o seu coração nunca comprometerá a sua vida. Amém? Porque é dos céus, é de Deus, Ele tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você, Ele quer lhe acrescentar todos os dias. Então, mentalidade. Cris Vallotton vai dizer no seu livro Sobrenatural, Caminho para a Realeza: Moisés nasceu para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés teve que ser criado na casa de Faraó para que pudesse aprender a ser um príncipe e não ter uma mentalidade de escravo. Um líder que é escravo internamente não pode libertar aqueles que estão na escravidão exterior. Não há como. É impossível. Impossível. Então, assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus. Também, letra B, nos relacionamentos. Talvez esta seja a maior luta de muitas pessoas na atualidade. Pessoas terem as suas vidas transformadas e serem aprovadas nos relacionamentos. Sabe por quê, irmão? Relacionamento é um negócio complicado, é um negócio difícil, é bom demais, é agradável demais. Eu gosto de estar sempre com muita gente, rodeado de muitas pessoas. Há momentos que eu quero o anonimato, que eu quero estar sozinho, que eu quero o silêncio, que eu quero o recôndito de um espaço onde eu esteja só. É verdade. Mas Deus nos fez para a coletividade. Deus nos fez para relacionamentos. Deus nos fez para a mutualidade. Então, assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados também por Deus nos relacionamentos. Êxodo no capítulo 3, os versos de 9 a 10 vai dizer: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. Foi exatamente nesse local que ele foi chamado por Deus para
viver uma nova experiência. É lá no deserto que ele conhece a sua esposa Zípora. É lá no deserto que ele toma as suas decisões, e as decisões mais determinantes da sua vida. É lá que Deus se revela a ele. E como diz Danny Silker, no seu livro Mantenha o Seu Amor Aceso, ele vai dizer: eu escolho você. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o fundamento do relacionamento de Deus com você. Eu escolho. Querido, você não é obrigado a ter relacionamento com todo mundo. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas aquelas pessoas que você decide se relacionar, você precisa nutrir com ela um relacionamento saudável, perfeito, leal, verdadeiro e sincero. Não pode ser fake. Não pode ser falso. Não pode ser de mentira. Não pode ser superficial. Tem que ter algo a mais. Algo a mais. Letra C. Assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus, além da mentalidade, além dos relacionamentos, precisamos ser aprovados na fidelidade. Fidelidade. Com 80 anos de idade, Moisés, em obediência à vontade de Deus, ele guia o povo de Israel para a terra prometida. Do deserto à terra prometida, ele passa pelo seu último teste, o teste da fidelidade. Preste atenção numa coisa, escute, sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você. Sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você. É assim que funciona, é assim que a coisa vai acontecer, é assim que a coisa vai fluir na sua vida. Você nunca alcançará o que Deus tem para a sua vida fazendo as coisas do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto assim. Ah, pastor, mas eu vejo assim. Ah, pastor, mas eu sinto assim. Preste atenção, mate o seu ego, sufoque o seu ego, sepulte o seu eu e permita que Cristo Jesus prevaleça na sua vida. Senão, querido, você vai continuar vivendo pela carne, na força da carne, nos deleites da carne, nos desígnios da carne, pensando que está vivendo uma vida de fidelidade e de intimidade com Deus crescente, quando na realidade não passa de um retrocesso e de uma grande mentira. De uma grande mentira. O seu caráter valida o seu destino. O seu caráter valida o seu destino. Mantenha a sua fidelidade a Deus, não importa as circunstâncias. Tem gente que gosta de ser fiel a Deus quando está na abundância. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para ser fiel a Deus quando tudo está certinho, quando tudo está redondinho, quando não há falta de nada. Você abre a geladeira, está transbordando. Você olha para as contas, está tudo paga. Você olha para a família, está todo mundo com saúde, não é? Está tudo muito bem. Ah, Deus é bom. Quando começa a faltar, quando as contas começam a vencer, e tem um ditado que por aí, né, que estão dizendo por aí, que se tem uma coisa que sempre vence, é boleto bancário. Não tem jeito, vai vencer. Não tem para onde correr. Mas no momento da escassez, muitos fogem da sua vida de fidelidade a Deus. O que significa então a palavra fidelidade? O salmista diz isso no Salmo de número 119, verso 30. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Amém? Escolhi o caminho do pecado. Escolhi o caminho da avareza. Escolhi o caminho do estresse, não. Escolhi o caminho da fidelidade. O apóstolo Paulo também afirma isso em Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ah, pastor, eu não consigo ser fiel. É porque você ainda não recebeu este fruto do Espírito. Você não tem. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Nós acabamos de cantar isso aqui, acabamos de dizer isso agora há pouco.
nós não recebemos absolutamente nada se dos céus não nos for dado, queridos. Você está de boa aí sentado, respirando, com saúde e tal. Quem você acha que deu isso para você? Ah, pastor, foi o tempo, foi o acaso. Ah, não, isso é obra do destino. Ah, não, tinha que ser assim. Não é, é Deus provendo, é Deus assistindo, é Deus dando as condições, é Deus fazendo com que o fôlego que está em você continue intenso, você continue de pé, você continue respirando. Então, fidelidade, o termo hebraico é emuná, que significa firmeza e estabilidade. Então você que é um camarada fiel na sua vida para com Deus, você é um emuná, você tem estabilidade, você está nivelado, você está aprumado, você está em dias com Deus, você está firme, você é um firmeza, como diz a turminha aí fora, você é um firmeza. Então fidelidade, nesse texto que nós lemos de Gálatas no capítulo 5, o verso de número 22 no grego é pitis, convicção que provém da fé. Eu tenho fidelidade a Deus porque eu tenho convicção de que Ele vela por mim, que Ele existe, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele pode todas as coisas. Então, conectando esses dois sentidos, podemos dizer que você nunca encontrará estabilidade e segurança se não tiver uma convicção profunda gerada por sua fé em Deus. Amém? Você só conseguirá ter uma fé profunda gerada em Deus e por Deus se você tiver estabilidade e segurança. Mas ela precisa estar colocada, firmada em Deus. Uma vida que não se contamina com as impurezas. Eu separei um vídeo, eu queria mostrar esse vídeo para você. Esse vídeo ele mostra um pouco, né, uma ilustração, um copo de água, e aí representa o infiel, representa aquele que ainda está vivendo nas trevas, ou aquele que ainda não tem um relacionamento com Deus. Então, ao colocar um pouco de iodo, que são as circunstâncias difíceis, as lutas, as nossas dificuldades, a água se tornará turva e se sujará. Um copo de água também com água sanitária. E esse copo de água sanitária representa o fiel. Ao colocar um pouco de iodo, que são as circunstâncias difíceis, a água manterá a sua pureza e a sua transparência. Pode soltar aí, por favor. Olha o que Jesus faz com o pecado. Amém? Você pode aplaudir Jesus? É Ele que vem e dissipa todo o pecado e nos purifica de toda e qualquer condenação das trevas. Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Então, na sua jornada entre a promessa e a conquista, você sempre será testado em relação à sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade ao Senhor. As circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam quem de fato você é, ou com Cristo ou sem Cristo. Eu vi fulano, ele é cristão, ele está caminhando na fé, ele fez um negócio assim assado. Pois é, naquela circunstância, a circunstância revelou quem de fato ele era, ou pelo menos quem de fato ele dizia ser em Cristo, ou sem Cristo. Ou sem Cristo.
Então vamos aprender hoje como Moisés permaneceu fiel em relação a Deus, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Então quero que você abra a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta aí, no texto de Êxodo, no capítulo 33, os versos de 11 a 20. Êxodo, no capítulo de número 33. Abra a sua Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com quem está próximo de você. Se você tem alguém aí que não tem Bíblia, compartilhe com ele também. Êxodo capítulo 33, os versos de 1 a 20, eu não vou ler todo o texto, mas eu queria que você estivesse muito focado, que você estivesse muito atento a esse texto, porque daí nós tiraremos lições preciosas para as nossas vidas. Então preste atenção, para conquistar pela fidelidade como Moisés, em primeiro lugar, complete aí no seu esboço, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Êxodo no capítulo 33, o verso de número 13, a parte A vai dizer: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Entenda, Deus tem propósitos especiais para a sua vida. Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Deus pensou em você, Deus criou você, Deus pensou em cada particularidade do seu corpo, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, porque Ele é Deus. Então, o pedido de Moisés para Deus é exatamente esse: Senhor, o Senhor me vê, e se o Senhor me vê com agrado, revela-te a mim, te mostra para mim, eu quero ver a tua face, eu quero te contemplar, eu quero saber quem tu és. Deus se mostrou a Moisés? Não. Dificilmente um homem vê Deus e sobrevive. Você diz assim: mas pastor, Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus tão bom, Deus não é um Deus tão humilde, tão caridoso. Mas os nossos pecados fazem separação entre o nosso Deus e as nossas vidas. Você lembra quando Isaías chegou na presença de Deus ali, ele estava ali, e que ele foi tomado pela glória de Deus? Você lembra o que aconteceu? Ele se prostrou, ficou com o rosto em terra, disse: ai de mim, homem miserável sou, contemplei, sem olhar, a glória de Deus, vou ser consumido, acabou para mim. A glória de Deus não compactua com a infidelidade e com o pecado. A glória de Deus compactua com as luzes e não com as trevas. É por isso que o poder de Jesus Cristo, Ele tem o poder de dissipar todas as trevas. Então o mais importante na vida não é a velocidade, mas a direção. Então não importa qual a velocidade que você está imprimindo, o importante é aonde você quer chegar. Talvez você olhe para alguém e diga assim: ah, fulano está muito devagar, está muito lento, parece uma tartaruga, eu estou indo aqui a 100 por hora, ele está indo a 30. Mas talvez ele chegue no seu destino e você não. Porque a 30 ele sabe para onde está indo, e talvez você a 100 não saiba aonde quer chegar. E aí, no seu desespero, no seu afoito, na sua dificuldade, pode ter um abismo, pode ter um buraco, pode ter uma pedra. Então não perca tempo, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Deus colocou em você um desejo eterno, que só pode ser satisfeito vivendo o seu propósito. Há uma frase do pastor Rick Warren, lá da igreja de Saddleback, na Califórnia, nos Estados Unidos, que ele diz: a pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósito. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, você perdeu a sua vida. E você a perdeu ainda mais se você já passou dos 50. Porque você agora só tem a terceira parte. Eu divido a vida em 3, de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, que é a média aí que a gente está vivendo, né? Eu já estou queimando a segunda, já estou no finalzinho. Então só tenho direito a mais uma, né? Não sei se vou chegar lá, mas só tenho direito a mais uma. 2 já está indo para o, está passando. Então a palavra propósito vem do hebraico derek, que significa andar ou pisar, referindo-se ao caminho que foi percorrido. Então pode-se dizer que se refere
então é o caminho gasto, batido, aquele que já foi pisado, aquele que já está desgastado de tanto andar nele. Então você precisa conhecer o caminho que Deus preparou para você. O propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. Deus já preparou o caminho, Ele já pisou no caminho, o caminho já está aplainado, o caminho já está completamente alicerçado. Você só precisa percorrê-lo, chegar ao final dele. Veja o que diz João no capítulo 14, o verso de número 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho, querido. Esse negócio aí que o pessoal está dizendo que todos os caminhos levam a Deus, é balela, é conversa fiada, é furada. Não entre nessa. Há uns 8 anos atrás eu fui no cemitério fazer o sepultamento de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, uns 2 dias antes do sepultamento, eu fiquei procurando umas sepulturas que 2 jovens tinham sido assassinados a tiros bem próximo à nossa igreja. E eu comecei a percorrer as sepulturas. E aí eu cheguei na sepultura dos dois jovens. Um tinha 21 anos e o outro tinha 22 anos, se eu não me engano. Eles decidiram percorrer um caminho, mas aquele caminho não era o caminho da paz. Aquele caminho não era o caminho da vida. Então essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus, aquele caminho que aqueles jovens tomaram, levaram para a sepultura. Não levaram para Deus, é conversa fiada. Não caia nessa cilada e nesse engano do diabo. Só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele pode te levar para os céus, somente Ele pode te levar para Deus. Em segundo lugar, para conquistar pela fidelidade como Moisés, ou com Moisés, busque aceitação em Deus. Êxodo no capítulo 33, o verso 13, a parte B. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Aceito por ti. Volta e meia, você será tentado a fazer o que os outros gostam. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu lido com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda hora chega alguém no meu ouvido: pastor, eu gosto disso assim. Pastor, eu queria isso assim. Pastor, eu pensei nisso assim. Pastor, eu estou... Se eu fosse fazer todas, ou eu já tinha ficado louco. Eu estava rasgando dinheiro já a essa altura do campeonato, que eu nem tenho, mas estava rasgando dinheiro. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então busque aceitação em Deus. Tem gente que está querendo ser aceita pela sua posição social, pelo cargo que ela exerce, pela liderança que ela ocupa, ou de repente por algo que ela está trabalhando para conquistar. Busque aceitação em Deus. Se você não tem aceitação em Deus, você vai ter aceitação em quem, querido? Deus aceita todos, Ele não renega ninguém, Ele não abandona absolutamente ninguém. Você nunca vai conseguir agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. É impossível. Eu nunca tentei fazer isso, mas ao longo dos meus 20 anos de ministério, isso foi sempre uma frustração. Não é possível. Você não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Nem Jesus, que andava com 12, grupo pequeno, uma célula. Ainda teve um que disse: não, acho que não é bem isso não. Ele está com um pensamento errado, a visão dele é equivocada. Tem quantas moedas aí para me dar que eu vou entregar esse cara? É mesmo, né? Pega aí as moedas. Beleza, dá um beijo nele e vou identificar ele para ti. Você não vai conseguir. Não vai. Rick Warren vai dizer: eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. É impossível. A palavra hebraica para aceito é ren,
que significa graça, aceitação ou favor. O nosso desejo deve ser por ter uma posição especial de privilégio para com Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Então talvez a sua atitude não seja correta. Talvez você não esteja sendo aceito, porque você precisa mudar hábitos, precisa mudar atitudes, precisa mudar postura, precisa mudar linguajar, precisa mudar a sua visão, precisa mudar o seu estilo de vida, precisa mudar a sua cultura religiosa. Você vai olhar para você e dizer assim: gostei, estou aceitando isso aí, hein? Gostei de ver, isso é bom, é isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. Então existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo, e tem pessoas que deixam tudo por causa de Deus. Conhece pessoas assim? Pessoas que deixaram tudo por causa de Deus, mas pessoas que deixaram Deus por causa de besteira. Deixaram Deus por causa de, que foi? Ai, foi beicinho pra mim. É para acabar, irmão, não dá. É difícil. Entendeu? É complicado. Então veja o que João diz sobre Jesus Cristo. João no capítulo 1, verso de número 12. Vamos ler todos juntos aí, em uma só voz, vamos lá? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, querido. Você foi aceito. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você nem merecia, tá? Nem eu também. O crédito não é seu. O crédito não é seu. O crédito é dos céus. Eu e você não merecíamos. Mas Ele tomou a decisão de dizer assim: eu te aceito. Ah, eu sou um desgraçado, não tem problema, eu te aceito. Eu sou um miserável, não tem problema, eu te amo assim mesmo e te aceito. Ah, eu sou um pecador depravado, não tem problema, eu te aceito assim mesmo. Ah, eu sou um pornográfico, não tem problema, cabeçudo, eu te aceito assim mesmo. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem uma identidade, querido. Você é filho. Filho. Você tem uma origem. E você tem um destino final, aonde você vai ser encontrado como filho, com o nome escrito, permanente e definitivo, no lugar que Ele foi preparar para você. Amém? É isso que Ele faz. Porque nós somos filhos amados. Só há uma forma de ser aceito por Deus. É por meio de Jesus Cristo. Tão somente por meio de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, para conquistar pela fidelidade como Moisés, encontre seu descanso em Deus. Encontre seu descanso em Deus. Complete aí no seu esboço. O verso 33, o capítulo 33, verso 14 vai dizer: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, fica tranquilo, a luta é grande, né? A peleja é constante, mas sou eu que vou te dar descanso. Escute, querido, se você está em um tempo de luta, se você está em um tempo de dificuldade, se você está enfrentando um tempo adverso, Deus vai trazer um tempo de refrigério e de descanso para a sua vida e para o seu coração. Mas continue fiel a Ele. Fiel a Ele. Moisés permaneceu fiel. Descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus. Deus fez uma proposta para Moisés de dar a terra prometida sem a participação dele. Era um teste. Mas ele recusou? Não, ele aceitou. Ele foi até o final. É impossível pensar no céu sem Deus, assim como é impossível encontrar descanso na terra sem Ele. Você não terá descanso na terra sem Deus. Sua vida será uma vida de fadiga, de estresse, de preocupação, de luta, de impaciência, ansiedade e tantas outras coisas. Se o seu descanso não estiver no Senhor e na sua
palavra. Mateus 11, 28 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lhe darei refrigério. Você somente encontrará descanso em Jesus Cristo de Nazaré, em nenhum outro mais. Ah, pastor, mas eu estou fazendo yoga agora. Não resolve. Ah, mas agora eu estou com um terapeuta pessoal. Não vai resolver. Ah, eu estou fazendo agora meditação. Tem hora que parece que eu voei, né? Parece que eu estou nos ares. Cuidado, você pode cair, vai se esborrachar todo. Descanso só em Jesus. Um descanso contínuo, constante e para toda a eternidade. Em Jesus é assim. Ele não abre mão disso, tá? Em quarto lugar, para conquistar pela fidelidade como Moisés, seja reconhecido por Deus pela sua obediência. Pela sua obediência. Êxodo no capítulo 33, o verso de número 17, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Ou seja, eu sei quem você é, eu sei como você tem andado, eu sei quais são as suas práticas, eu sei o que você tem feito com as outras pessoas, eu conheço o teu testemunho e mais do que isso, eu conheço o teu caráter. Você está aqui, ó, na palma da minha mão. Pensou? Você está na palma de Deus e diz assim: gostei do que vi. Ou de repente olha e diz assim: estreitou para ti. Aí se Deus disser isso, né, meu? Acabou para mim e para você. Moisés não. Deus olha para Moisés e diz assim: me agradei de você, cara. Você tem sido obediente. Você tem sido prestativo. Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, mas certamente Ele escutará a oração dos obedientes. Nós vivemos em um tempo da crítica pela crítica, da rebeldia pela rebeldia, da insubordinação pela insubordinação. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, mesmo que eu bata o pé e não queira obedecer, eu vou obedecer. Eu sei que às vezes é duro, né? O camarada chegar, faz isso. Aí você olha assim, esse cara, ele é inferior a mim. Ou você de repente está no seu trabalho e diz assim: esse cara chegou ontem, já está querendo me dar ordem. Obedeça, querido. Se ele foi colocado lá para lhe dar ordem, obedeça. Seja submisso, seja obediente. Deus vai lhe honrar no tempo certo. O grande problema é não obedecer. Aí você vai ser um infiel. Não tem para onde ir. Então, não é a nossa capacitação que chama a atenção de Deus, mas a nossa obediência. Às vezes nós estamos querendo ser aceitos, nós estamos querendo ser reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás. Eu só reconheço agora, só agradeço no atacado. Não faço mais assim no varejo. Porque a mente é fraca, ainda mais eu que estou ficando velho e cego. Então, eu não consigo lembrar de todos os nomes. Aí você esquece o nome, termina o culto, o cara chega lá: ô pastor, brincadeira, né? Você não falou meu nome? Ô pastor, quase que eu me lasco de trabalhar lá, o senhor não disse nem um obrigado para mim. Falou o fulano, Beltrano, Ciclano, Claudinho, Flavinho, Marquinho, Joelzinho, mas não falou o meu nome. Pois é, então você agradece no atacado. Porque tem gente que às vezes fica milindrada com isso. Na obediência ao Senhor, à sua palavra e aos seus desígnios, nós estaremos resolvidos conosco mesmo e com Deus. A minha aceitação é com Ele, a minha obediência é para Ele. Então somente Jesus Cristo te capacita a obedecer a Deus. Filipenses 2:8 vai dizer: e sendo encontrado em forma humana, está falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Era horrenda, era vergonhosa, era vexamentória, mas Ele obedeceu até o final. Às vezes a gente não quer obedecer. E olha que nós não temos um veredito de morte na cruz. Presta atenção, tu obedece ou senão tu vai morrer na cruz. A gente não está vivendo isso, né, irmão? E Jesus sabia. Ele disse: quer saber de uma coisa? Não vou obedecer esse Deus não, não vou obedecer meu pai não, vou morrer mesmo. Desculpa o termo, estou lascado mesmo. Ele não, ele obedeceu até o final.
mesmo sabendo que uma cruz pavorosa, horrenda, o esperava. O texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixou a sua glória sem perder a sua glória, veio e habitou entre nós. E o texto de João vai dizer: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. O texto diz: e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então somente Jesus Cristo te capacita a obedecer a Deus. Permaneça até o final. Seja obediente. Ah, pastor, é porque se eu for obediente eu vou estar sendo vaquinha de presépio, fantoche. Isso aí, querido, você que ouve o negócio, você é massa de manobra. Você está indo com... Você sabe, né? Maria vai com as outras. Não é porque comigo é assim, não sei ficar calado não, é na bucha logo. Já está pronta a resposta. É porque você não aprendeu a ser diligente, obediente e fiel a Deus. Ainda não aprendeu. Em quinto lugar, vamos correr que o tempo urge. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, busque ter intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. Moisés tinha essa intimidade. Em Êxodo no capítulo 33, verso 18. Vamos ler todos juntos aí, vamos lá? Amém? Peço-te que me mostres a tua glória. A palavra mostrar aqui no hebraico é hará, ou ha. E o sentido aqui significa aprender, conhecer, experimentar, perceber, visitar e o mais extraordinário de tudo, encontrar Deus. Busque ter intimidade com Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes. Nós temos mais muçulmanos vendo a Deus e ouvindo a Deus do que cristãos dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Eu estava uma vez numa conferência fora de Manaus e eu ouvi isso de um pastor norte-americano, nas experiências que ele teve pregando em países de maioria muçulmana. A gente não consegue ouvir a Deus, a gente não consegue ser tocado por Deus, a gente não consegue ser inflamado por Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos muito mais religiosos do que íntimos com o Senhor. Deveria ser o contrário. A pessoa que nós deveríamos ter mais intimidade era com Deus. E às vezes mesmo nos dizendo, ou mesmo defendendo a ideia de que nós somos cristãos, nós só o conhecemos de ouvir falar, mas não de com Ele andar, conviver, se relacionar e ter intimidade. O seu desejo por Deus determinará o nível de experiência que você terá com Ele. Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Deus não se esconde, pelo contrário, Ele deixa se conhecer, Ele deixa se revelar, Ele se revela a mim e você. Pergunta é: você deseja ter intimidade com Deus? Você deseja ter essa proximidade com Ele? Efésios no capítulo 3, os versos 11 a 12 vai dizer: de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. O véu se rasgou de alto a baixo. Você pode chegar, se derramar, se quebrantar, com um coração verdadeiro, sincero, contrito, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Tem misericórdia desse miserável, desse trapo, desse condenado, desse pervertido, desse, sei lá mais o que. Mas tem misericórdia, porque o acesso está liberado, o acesso está diante de nós. Jesus Cristo é a única chave para a intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus, e a sua vida vai para um outro nível. A sua alegria vai para uma outra dimensão. E a sua satisfação, você vai ser outra pessoa. Em sexto lugar,
para conquistar pela fidelidade como Moisés. Encontre a sua satisfação em Deus. Êxodo 33:19 vai dizer: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não há nada que você precise que Deus não possa te dar. Não há absolutamente nada que você precise que Deus não possa lhe dar. Deixe que Deus te revele a sua bondade. Bondade no hebraico é tob, que significa atraente e agradável, útil e proveitoso, abundante e farto, bondoso e benevolente, apropriado e conveniente, estado de bem-estar ou felicidade. Encontre a sua satisfação em Deus. Não é na madrugada, naqueles canais que você frequenta ou que você costuma navegar. Não é naqueles sites. Não são naquelas imagens ou naqueles vídeos que você recebe no seu grupo privado. Sua satisfação não está aí. Isso não vai trazer realização para você. E não vai aplacar o seu desejo cada vez maior de querer mais. A bondade de Deus não apenas entrará na sua vida, como ela também te ultrapassará para abrir os caminhos e possibilidades para a realização da vontade do Pai. João 10:10 vai dizer: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A sua felicidade, satisfação e plenitude estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Em sétimo e último lugar, para conquistar pela fidelidade como Moisés, tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Como disse o irmão Amaral ontem na partilha da banana, cadê o Magilson? Seja humilde. Seja humilde. Fique apenas com essas 3 bananas. Seja humilde. A gente comeu banana hoje, né? Que ontem estava verde. Nós comemos banana hoje, que nós tiramos aqui do pomar de trás. O pessoal aí que está de sentinela para os cachos de banana que tem aí. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vê um cacho de banana aqui atrás, que está pronto para ser tirado, tire e leve o mais rápido que você puder. Porque senão tem uns vizinhos que pulam e levam tudinho. Então vamos ficar entre nós aqui mesmo, né? Porque a gente que está tomando conta disso aqui, irmão. Depois vai ser nosso, né? A gente já começou a comer o fruto da terra. Então se você vê um cacho de banana e diz assim, está no ponto, pode cortar e levar, tem a minha autorização, não tem problema não, precisa nem pedir, tá? Mas não deixe para o outro dia, porque o irmão Ananias viu 3 cachos, deixou para 2 dias depois, quando chegou lá não tinha mais nenhum. É verdade, cadê o irmão Ananias? Ainda corta a bananeira. Então leve a banana para comer na sua casa e diz assim, essa banana é abençoada, é lá da terra prometida, vou comer em abundância, porque foi o Senhor que me concedeu esse presente, essa dádiva do céu. Tenha um coração humilde. Êxodo 33:20 vai dizer, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. A sua zona de conforto não deixa a sua vida mais segura, ela apenas te mantém numa vida menor. Apenas numa vida menor. Nunca saberemos tudo sobre Deus. Você precisa sempre querer mais. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. O orgulho te colocará na zona de conforto e distante de Deus. O orgulho limita o seu crescimento, como também limita a sua experiência com Deus. Veja como Jesus Cristo agiu em Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está aqui o ensinamento, irmão. Por que a gente não consegue fazer? Todo mundo já leu esse negócio. Seja a atitude de vocês a mesma da religião, a mesma da tradição, a mesma do costume. É assim que está escrito aí.
Não é. Não é. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Se você sair daqui nesta noite, entendendo somente essa parte de tudo que a palavra de Deus, o Espírito de Deus falou para a sua vida e para o seu coração, você ganhou os céus. Ele é a minha referência. Ele precisa ser a nossa referência, o nosso modelo, o nosso padrão de vida. Seja a atitude de você hoje, amanhã e depois. Pode até ter sido que não foi ontem ou anteontem, mas a partir de hoje vai ser. Vou guardar essa palavra em obediência, vou guardar essa palavra em fidelidade, vou guardar essa palavra em tudo aquilo que eu fizer. Ontem eu não fiz, mas hoje e amanhã e depois de amanhã e nos demais dias que virão, assim eu viverei em fidelidade para com Ele. Jesus se esvaziou de si mesmo, mas muitas pessoas incham-se delas mesmas, estão inflamadas. Uma pessoa não pode ser cheia de si e cheia de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós não podemos agradar a dois senhores, porque vamos agradar a um, mas aborreceremos o outro. Decida definitivamente ser cheio de Deus. Como diz o pastor Carlito, a sua agenda vai mudar por causa do seu crescimento, mas o seu coração não pode mudar por causa do seu crescimento. Seu coração não pode mudar. Só há uma forma de ser verdadeiramente humilde, e aqui está a chave, para desatar, para destravar, para elevar, para te impulsionar, imitando Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso salvador. É Ele que perdoa todos os nossos pecados. Só há uma forma de ser verdadeiramente humilde, imitando Jesus Cristo. Busque a sua recompensa em Cristo hoje, assim como Moisés. Ame intencionalmente a Cristo Jesus, seja fiel aos seus desígnios e colha as recompensas que Ele oferece para os fiéis aqui na terra e na eternidade.